Amigos, Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito que conduziu, guiou o Filho dele, Jesus, todo o tempo que esteve aqui na terra, o Espírito Santo que guiou Maria, o Espírito Santo que guiou os apóstolos, o Espírito Santo que dirige, guia a igreja dele, venha guiar você, iluminar o seu entendimento, abrir o seu entendimento para que você finalmente venha entender a vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas é infinitamente melhor para nós do que o que nós pensávamos. Às vezes a gente pensa assim, não, eu não quero que Deus escolha a esposa para mim, eu quero escolher, eu sei o meu gosto. Eu pensei isso uma vez. Me arrebentei, mas eu aprendi que a vontade dele é sempre a melhor, é sempre infinitamente melhor para nós. É que a gente tem uma mente muito pequenininha, a visão muito torpe, é uma visãozinha bem insignificante, então a gente acha alguma coisa, na realidade, não é aquilo o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Você que é mãe, você que é pai, você que tem os seus filhos sob a sua direção, sob o seu governo, você sabe o que é melhor para os seus filhos, não é verdade? Às vezes eles fazem as próprias escolhas e você sabe que as escolhas deles estão sendo erradas, porque eles não vivenciaram, não tiveram a experiência que você teve, não é? Então, você quer que eles façam a sua vontade, mas eles, como cabeçudos, não querem fazer a vontade própria, e aí se machucam. Bem, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Ele sabe o que nós gostamos, Ele sabe o que nós apreciamos, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando nós permitimos que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas, pronto, acabou. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Essa é a realidade, essa é a grande realidade. Bem, deixa eu falar com vocês uma coisa. É muito importante entender isso, por favor. Muitas pessoas dentro das igrejas dizem assim, muitas pessoas têm chegado até nós, pessoas até de outras denominações, dizem, o bispo, por que é que eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo? Pois, olha, eu sou uma obreira ou um obreiro, eu ajudo na obra, eu não vivo no pecado, eu sou uma pessoa correta, eu vivo de casa para o trabalho, para a escola, para a igreja, e a minha vida é muito limitada, mas mesmo assim eu não recebi o Espírito Santo. Eu sei que eu não recebi. Eu sei porque eu me sinto fraca ou fraco interiormente. Eu me sinto ainda muito ansiosa com respeito a certas coisas, o futuro. Enfim, eu sei que eu ainda não recebi o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo, imagino eu, deve ser uma pessoa muito segura, muito firme nos seus projetos, na sua vida pessoal. Então, por que eu não recebi o Espírito Santo, bispo? Eu já fiz jejum de Daniel várias vezes, não consegui nada.
O que eu tenho errado com Deus? Me ajude a pensar, me ajude a raciocinar. Pois é. Para você que está pensando assim, é que eu quero falar e que eu quero dirigir essas palavras. Veja só. Deus conhece a gente, né? Ele conhece você melhor do que qualquer outra pessoa, mesmo melhor do que você mesmo. Mas Deus, minha amiga e meu caro amigo, ele tem os seus princípios. Ele é Deus, ele é o único Deus. Ele é autoexistente, ele não teve mãe nem pai. Deus já existia antes de todas as coisas. Ele que criou todas as coisas. Ele que criou a justiça. Ele que criou o que é bom. Ele que criou tudo, 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 tudo. Então, Deus sabe quem é você. Ele sabe muito bem que você tem se esforçado, que você tem lutado. Ele sabe cada passo, cada momento, cada instante, cada segundo da sua vida. Só que ele não aceita ser colocado em segundo lugar. Ou ele é Senhor da sua vida, ou ele não é Senhor da sua vida. Ou ele é o seu Senhor, ou ele não é o seu Senhor. E para que ele seja o seu Senhor, você tem que colocar-se como servo. Você tem que se colocar no seu devido lugar. E isso não é fácil, é difícil. Tem sido difícil para você, tem sido muito difícil para você. Por quê? Porque você pensa, você acha que as suas ideias, as suas escolhas serão melhores para a sua própria vida. Então, ele fica de lado. Ele não é o primeiro na sua vida. E por não ser o primeiro na sua vida, como que você pode ser honrada com o Espírito dele? Como? Porque a gente sabe, você sabe, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, é porque Deus aprovou aquela pessoa, é porque Deus honrou aquela pessoa. Quando ele nos dá o Espírito Santo, ele não nos dá o Espírito Santo por medida. Ele nos dá o Espírito Santo por inteiro. É a totalidade de Deus. Nós falamos isso esses dias. Lembra que eu falei, que está escrito lá, que o que se ajunta com o Senhor é um espírito com Ele? Pois bem, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ou o selo do Espírito Santo, que é a marca de Deus em nós, quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, é porque Deus a honrou, Deus a escolheu, ela foi escolhida pelo próprio Deus. Aliás, é o Senhor Jesus quem faz isso. Esse é o trabalho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que batiza a gente, não, pessoal. É o Senhor Jesus quem batiza com o Espírito Santo, em nome do seu Pai. Então, quando ele sela, batiza, marca a gente com o Espírito Santo, é porque ele nos honrou, ele nos escolheu. Este que é selado com o Espírito Santo é escolhido de Deus, escolhida de Deus, honrada, foi honrada por Deus, porque Deus veio em toda a sua grandeza, infinita grandeza, ele veio fazer morada dentro daquela pessoa.
Mas quando isso não acontece, quando não há o batismo do Espírito Santo, enquanto não acontecer esse batismo que você tanto deseja, é porque tem alguma razão. Seria Deus injusto? Seria Deus injusto não querer batizá-la, selá-la com o Espírito Santo? Dá licença. Você tem se esforçado para receber o Espírito Santo, mas não foi ainda. Tantos anos se passaram e você continua sem o selo. Por que então, ó bispo? Por que eu não fui escolhida? Por que eu não fui honrada por Deus com o seu Santo Espírito? Sabe por quê, amiga e amigo? Eu vou dizer para você. Jesus fala sobre isso. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele, lá no Velho Testamento, fala com o seu servo que foi descartado, um sacerdote Eli. O sacerdote Eli era um homem já escolhido por Deus, já pelos seus tataravós. Foi escolhido lá em outras tantas gerações, quando estava lá no Egito, quando os seus pais estavam no Egito. Ele foi escolhido. A casa dele, a família dele seria sacerdote para sempre. Só que o sacerdote Eli cometeu um grave erro. Qual foi o erro dele? Ele honrava mais os seus filhos do que o próprio Senhor que ele dizia servir. Porque ele deixava os seus filhos fazerem coisas erradas no templo, lá no tabernáculo. Eles faziam coisas erradas, erradíssimas. E o sacerdote Eli, não os corrigia. Não os corrigia. Passava, digamos, panos quentes na cabeça dos seus filhos. E Deus, então, chegou para ele através do profeta e disse assim: eu tinha falado que a tua casa, a casa de teu pai, andariam na minha presença, diante de mim, perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Quer dizer, Deus se arrependeu de ter determinado aquilo para os pais do sacerdote Eli. Porque, aí disse o Senhor, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Então, veja só, quando uma pessoa está disposta a receber o Espírito Santo, não adianta ela dar 99,9999%, não. Tem que ser 100% da vida dela. 100%, tudo. Os seus sonhos, seus projetos pessoais, suas ilusões, suas vaidades. Tudo ela tem que colocar no altar, tudo. Não pode ficar absolutamente nada para trás. Porque se isso não for considerado, ela está mostrando que não tem interesse no todo de Deus, no tudo de Deus, que é o Espírito Santo. Deus não nos dá o Espírito Santo por medida, quer dizer, ele nos dá a plenitude do Espírito Santo. Mas também ele requer de nós a plenitude da nossa vida. É vida por vida, minha amiga.
Quando Jesus morreu na cruz, quando foi lá sacrificado, foi a vida dele inteira. O seu corpo, sua alma, o seu espírito, 100% foi colocado no altar por você, por mim, por todos nós. Você acha que ele vai aceitar parte da gente? Você acha que ele vai aceitar parte de você? Não, não tem jeito. É tudo, toda a vida de Deus pela sua vida. E só você pode decidir isso, mais ninguém. Somente você tem o direito de dizer eu aceito ou eu não aceito. Quando a pessoa vai no altar, não é para dar parte dela, é 100% dela. E eu não estou aqui tratando de ofertas, eu não estou aqui tratando de dízimos. Não, isso é insignificante. Porque o difícil é você colocar suas vontades no altar, seus desejos, seus sonhos, seus projetos pessoais. Isso é que é difícil. Isso é que é difícil. Mas é isso que Deus quer. É 100%. Por isso que você não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo. Porque você não colocou tudo no altar. Não são as joias, o dinheiro, nada disso. Isso é o mínimo. É a sua alma por inteira, seus sonhos, suas vontades, seus desejos. Tudo você coloca no altar. E quando você coloca tudo no altar, toda a sua vida, então você morre para o mundo. Você morre para os seus entes queridos. Você morre para tudo e para todos. Porque agora você não existe mais para o mundo. Você é uma pessoa que pertence àquele que pagou, comprou a sua alma, a sua vida e pagou com a sua própria vida. Jesus deu a vida dele pela sua vida. Jesus deu a vida dele pela minha vida. É assim que funciona, é assim que tem que ser. Tudo por tudo. Do contrário, não tem jeito. Se você tiver alguma coisa, por menor que seja, que você quer manter-se senhor, senhora disso, você não vai receber o Espírito Santo. Olha só o que Jesus fala. Jesus, ele diz assim, qualquer que me confessar diante dos homens, qualquer que me confessar diante dos homens, confessar não é só dizer, eu tenho Jesus como meu Salvador, eu sou crente, eu sou isso, eu sou da igreja. Não. Confessar é honrar a Deus diante dos homens. É honrá-lo aqui na terra. Quando todo mundo acha que você é fanático, que você é isso, que você é aquilo, e você paga o preço para manter-se fiel ao Senhor Jesus, então você está honrando na sua vida. Então, ele diz, todo que me confessar diante dos homens, ou me honrar diante dos homens, eu o honrarei diante de meu Pai. Ele vai dizer, meu Pai, esse aí é meu. Esse aí tem me honrado na terra. Então, ele é um dos nossos. Então, ele disse, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Em outras palavras, qualquer que me honrar diante dos homens, eu também o honrarei diante de meu Pai. Você sabe que muita gente fica com vergonha de confessar Jesus, né? Tem muita gente que
crente dentro da igreja, mas quando está fora da igreja se comporta como uma pessoa comum, igual os incrédulos. Então, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não é interessante? Pensa comigo, minha amiga e amigo. Pensa. Pensa só um pouquinho. Olha só. Eu imagino que você seja assim como eu, como todos os humanos, somos a mesma coisa, né? Todos nós nascemos com o DNA de querer satisfazer os nossos desejos, nossas vontades, é ou não é? E quando nós nos casamos, quando Esther e eu nos casamos, são 52 anos casados, o que aconteceu? Eu decidi deixar minha mãe e meu pai, a casa dos meus pais. A Esther decidiu deixar a casa dos pais dela para se unir comigo, para nos unirmos. A partir do momento em que nós nos casamos, então, aqui na Terra, a mamãe, o papai, os irmãos, a parentela, os amigos, o mundo, os nossos sonhos, os nossos projetos pessoais ficaram agora reduzidos em segundo ou terceiro plano. Porque agora, da minha parte, a Esther seria a primeira. E eu, o primeiro na vida dela. Eu não aceitaria de jeito nenhum a Esther, casada comigo, ter que todo final de semana na casa da mãe dela, do pai, e ficar com eles lá. Não, eu não aceitaria isso. Não, de forma nenhuma. Você casou, acabou. Eles são seus pais, você deve honrá-los, nós podemos visitá-los, não tem problema. Mas, que isso? Você sair, ir para a casa da sua mãe, ficar lá e eu... Não. Quando você for, eu vou também com você. E quando eu for na casa dos meus pais, você também vai comigo. Porque nós somos um, tornamos-nos um só corpo. Não há como dividir esse corpo. Legalmente, diante de Deus, não há como dividir esse corpo, separar esse corpo. Quer dizer, um é parte do outro. Por isso, diz o texto sagrado, Deus disse, deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. E os dois serão uma só carne. Então, quando Paulo fala que aquele que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele. Por quê? Porque a pessoa deu a vida dela 100% para o Senhor, então o Senhor deu o espírito dele para aquela pessoa, para guardá-la, protegê-la, guiá-la por todos os dias aqui na Terra. Porque os dois são um espírito. Claro que Deus não é carne, então ele é espírito, Deus é espírito. Então, quando eu entrego minha vida para ele, 100%, eu me torno um espírito com ele. Um espírito com ele. Mas, com a Esther, tornamos-nos uma só carne, porque somos dois corpos, duas pessoas físicas. Então, amiga e amigo, Jesus está falando isso, olha, presta atenção.
aquele que me honra diante dos homens, aquele que me honrar diante dos homens, aqui na terra, também eu o honrarei junto de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar, que me desonrar aqui na terra, tampouco, ou melhor, também o desonrarei diante de meu Pai, o negarei diante de meu Pai. Então, quando cai a ficha e a gente se rende, se entrega de verdade para o Senhor Jesus, quando nós tornamos-nos um espírito com Ele, por livre e espontânea vontade, então o Senhor Jesus nos dá o Espírito Santo. É Ele que nos batiza com o Espírito Santo. Então, quando você vê uma pessoa batizada com o Espírito Santo, essa foi escolhida. Essa finalmente é de Deus agora. Ninguém toca, ninguém tasca. O diabo não tem direito na vida dela. Por quê? Agora ela é de Deus. Essa é a realidade, minha amiga e meu amigo. Passamos lutas, dificuldades, problemas, enfim. Mas o diabo não pode tocar em nós. Não pode. Porque somos propriedade peculiar de Deus. Particular de Deus. É isso. Tornamos-nos sacerdotes do Altíssimo. Tabernáculo dele, quer dizer, morada dele. Porque somos um no Senhor. Mas para isso, ele tem que ser o primeiro. Em tudo. Tudo. Ele tem que ser o primeiro. A vontade dele tem que estar em primeiro lugar. Primeiro a vontade dele. Então, se isso não acontece na sua vida, então fica difícil você receber o Espírito Santo, porque você não entregou. Fica difícil? Não, fica impossível. Enquanto você negar o seu tudo para Deus, para o Senhor Jesus, você não vai ter o Espírito Santo. Você pode até se tornar uma pessoa religiosa, caridosa, mas o Espírito dele não tem, porque você não o honrou com a sua vida. Que quer dizer, é toma lá, dá cá. Toma lá, dá cá. Com Deus não tem outra coisa. Ou você dá, ou você não dá. É tudo ou nada. E quem decide é você. Você pode ser pobre, você pode ser a pessoa sem cultura, você pode ser uma pessoa pecadora, você pode ser rica, você pode ter tudo deste mundo. Todos têm o direito de entregarem-se, de honrarem ao Senhor Jesus aqui na terra, com a sua própria vida, sua própria vontade. Está claro isso para você? Então, se você o honra, você será honrada por ele. E isso não é só você não, todos nós. Eu falo isso para os pastores, eu falo isso para os bispos, eu falo isso para todos. Quem quiser ouvir, quem quiser atender. Então você vê muitos pastores que são maus exemplos porque eles nunca tiveram um encontro com Jesus. Foram prematuramente ou foram, infelizmente, colocados na obra sem condições espirituais. Vai fazer o quê? Chega um momento que essa pessoa derrete, sai fora, porque ela não pertence ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja imaculada. Entendeu, amiga e amigo? Então, a honra que você espera de Deus, ele está esperando primeiro sua.
da sua parte. É você que primeiro tem que honrá-lo. Honra o Senhor Jesus com a sua vida e ele vai honrá-lo com o Espírito Santo. É simples, mas só depende de cada um de nós. Deus abençoe a todos. Estaremos de volta amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Até lá.